E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Maicon Vidal, especialista em marketing, gestão empresarial e gestão comercial, e eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a área de vendas, isso mesmo, vim dar dicas para você se tornar um profissional de vendas de alta performance. E serão 6 capítulos que durante essas próximas 6 semanas, toda quinta-feira, eu vou soltar aqui para vocês entenderem como funciona esse processo e como essa área de vendas é essencial e é realmente o coração de uma empresa. Então você que é um profissional de vendas ou um líder de equipe de vendas ou até mesmo um profissional de marketing que trabalha diretamente com a área comercial, esse vídeo foi feito para você, para te ajudar no teu dia a dia. Nesse primeiro capítulo, nós vamos falar como você deve encarar a venda como um processo. Isso mesmo. A venda não é só o ato de vender, existe um meio, um começo e um fim. E a gente precisa entender também, pessoal, que o cliente ele não vai mais para o local onde ele vai comprar, seja um produto ou seja para consumir o serviço, sem antes pesquisar. Todo mundo tem na palma da sua mão um celular com internet que ele consegue entender como funciona aquele produto tecnicamente. Ou seja, a venda hoje ela não é mais uma venda técnica. Existem sim vendas técnicas para produtos que não têm informações suficientes na internet. Mas todos os clientes, todos os consumidores que vão comprar algo no seu estabelecimento, ele já vai sabendo o que ele quer e para que aquele produto ou serviço serve. Então, você precisa ser um pouco mais estratégico. A venda hoje ela é consultiva, ou seja, você precisa sim entender a forma técnica, você precisa entender os termos técnicos e como aquele produto funciona tecnicamente. Mas o principal fator de mudança para você se tornar um profissional de alta performance é pegar a técnica que você já entende, o seu cliente também já sabe, e atrelar ele a uma necessidade que o seu cliente tem. Esse é o papel do vendedor, é juntar a técnica com a necessidade. O cliente, ele vai com uma necessidade. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através de perguntas, você vai observar como aquele cliente se comporta dentro do seu ponto de vendas. Então hoje o consultor de vendas, ele é diferente de um vendedor. Todo profissional que trabalha com vendas, ele deve ser um consultor de vendas. Ele deve ser treinado tecnicamente para entender a fundo o seu produto, mas principalmente treinado para entender o comportamento das pessoas, o comportamento dos consumidores, para que ele possa juntar aí as duas informações e efetivar a venda. E aí fica a pergunta, né? Como eu consigo identificar a necessidade do meu consumidor, a necessidade do meu cliente? Pessoal, não é uma tarefa tão simples, mas ela se torna fácil a partir do momento que você começa a treinar. Então, quando você faz perguntas assertivas, com palavras-chave, quando você faz uma entrevista com o seu cliente e tenta entender para que ele quer aquele produto, você vai conseguir com certeza encaixar aquela informação técnica na necessidade do cliente. Então, vamos lá, vamos para um exemplo. Nós trabalhamos numa concessionária de carros e nós temos lá um carro muito tecnológico, um carro que tem um motor incrível, um carro que tem uma rodagem, uma economia muito boa, um carro que tem vários itens de série, super personalizável, certo? E aí você está no salão para vender esse carro. O cliente chega, abre a porta da concessionária e vai diretamente para o porta-malas daquele carro. Quando você fizer a abordagem, o que você vai falar para esse cliente? Você vai falar sobre o motor, você vai falar sobre os itens de série, sobre as cores, sobre a performance. O ideal é que, primeiramente, você entenda o que o cliente quer, né? Mas se você já percebeu que ele olhou o porta-malas, isso sim é uma primeira abordagem. A ideia aí é você abrir o diálogo com o cliente a partir do porta-mala. Se ele está olhando para determinado item e aquilo ali, de certa forma, tem um aspecto de necessidade para ele, você vai tentar entender de que forma aquele porta-mala vai atender a necessidade do cliente. E às vezes você vai vender um outro carro ou aquele carro por um porta-mala maior. Às vezes ele é uma pessoa que viaja muito, tem uma família grande e aí ele precisa de um porta-malas grande. Ele pode ser um representante comercial que carrega medicamento, ele pode ser de repente um advogado que precisa ter ali sempre roupas disponíveis, ou ele mora em outra cidade e trabalha numa outra cidade. Enfim, existem N necessidades que você pode tentar buscar com esse cliente para fazer a venda desse carro e não falar sobre motor, ou potência, ou itens de série, ou falar sobre qualquer coisa que não seja o porta-malas. Para finalizar, vamos resumir. O primeiro passo é você entender o seu produto e seu serviço tecnicamente.
O segundo é entender o comportamento do consumidor e o terceiro é fazer perguntas e observar o seu consumidor para que você crie uma conexão e você consiga aí trabalhar melhor a sua venda. Gostou desse conteúdo? Então é só você reagir a esse post comentando, compartilhando ou curtindo para que você receba um PDF com perguntas e técnicas de abordagem e também de observação, como observar o seu cliente para começar uma conexão com ele. Te aguardo nos próximos capítulos.